Paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém. Maravilha, né? Mais uma oportunidade que Deus nos deu de estarmos reunidos nesse lugar, nesta manhã, para meditarmos juntos e aprendermos da palavra do Senhor. Pedir para o nosso irmão Vinícius estar orando para nós iniciarmos, amém? Nosso estudo. Amém. Senhor Jesus, Pai, neste momento, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, para Ti eu quero abençoar, Senhor, para que eu possa ser neste momento, Entendimento, sabedoria, Senhor, na Tua que você palavra. possa colocar nosso coração contigo, que não mate, Senhor, Pai, sobre a Tua palavra, que você possa falar a cada coração. Glória a Deus. Senhor Jesus, te agradeço por este momento. Amém. Amém. Glória a Deus. Tem Bíblias aqui, irmãos, ó. Quem está sem Bíblia aí? O André? Não, eu tô. Tá com Bíblia? Aham. Lucas, capítulo 5, do 1 ao 9. Os irmãos acharam? Amém. A pesca maravilhosa. Os primeiros discípulos. Quem vai ler pra gente com a voz forte? Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia, e a multidão o apertava para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu dois barcos no lago perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, que era de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e você e os seus discípulos e seus companheiros joguem as redes para pescarem. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda, não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, vou obedecer. Quando jogarem as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam quase se arrebentando. Para que os companheiros que estavam no outro barco, para que viesse ajudá-los, eles foram e encheram os dois barcos com tanto peixe que quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois sou pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que havia apanhado. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai ser pescador de gente. Eles arrastaram os barcos para a praia e deixaram tudo e seguiram Jesus. Então aqui fala da pesca maravilhosa, né? Onde Jesus ele encontrou com Pedro e outros discípulos que ali estavam, né? O versículo que o irmão leu de número 10. Também estavam Tiago e João, né? Eles eram pescadores. Jesus havia começado o seu ministério curando, né? Nós vamos ver depois que Jesus ele é tentado no deserto, né? Ele vence a tentação e ele cura ali um endemoniado na sinagoga. Interessante, José, eu estava lendo, né? O endemoniado estava na sinagoga, ou seja, estava na igreja. Então, Jesus ele repreende aquele mal, fala, né? Aquieta-te e sai dele. Depois Jesus vai para a casa de Pedro,
cura a sogra dele. A sequência que nós vamos ler em Lucas, depois dessa cura, no capítulo de número 4, Luciano. Aí entra o capítulo de número 5, a pesca maravilhosa. Interessante a pesca maravilhosa, o versículo de número 4 diz que quando acabou de falar, disse a Simão, né? Quando Jesus terminou de ensinar, ele disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Eles pescaram muitos peixes. Então aqui é uma pesca maravilhosa, porque à noite eles não tinham pescado nada. E eles foram ao mar alto e pescaram. Aí vai mais profundo ainda lá em João, capítulo de número 21. Lá em João 21 eles pescam no raso. Então há uma diferença. Aqui foi uma pesca maravilhosa. João 21, a pesca foi milagrosa. No rasinho ali eles pegaram muitos peixes também. O versículo de número 2 diz assim, ó: viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Pedro havia pescado a noite inteira, e de manhã, cedo, eles estavam ali lavando as suas redes na praia daquele lago, né? Um lago conhecido como Mar da Galileia. Tem até uma musiquinha, né? Que a gente aprendeu antigamente, você lembra? Esse avião no vaguinho, mas escola dominical. Tem até uma musiquinha. como que é? Era Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia. Pedro, Tiago e João. Bem lembrado, né? Uma musiquinha. E esse mar da Galileia, na verdade, é um lago. Né? Só que é um lago 20 quilômetros aproximadamente a extensão, e o meio dele, onde era mais curto, né? Tinha aproximadamente 10 a 11 quilômetros, e de uma margem a outra, onde era mais comprido, né? Maior, tinha 23 quilômetros. Então esse lago era chamado de mar, porque era grande, Oséias. E na Bíblia, nós vamos ver esses 4 nomes aqui, ó. Mar da Galileia, Lago de Tiberíades, Lago de Quinerite, Lago de Genezaré. É o mesmo. É tudo mesmo? É o mesmo. Né? Quando vocês verem esses nomes na Bíblia, está falando desse lago, aonde Jesus encontrou com esses homens e disse para eles, né? Vocês vão ser pescadores de homens agora. Chamou eles para seguir. Jesus chama eles para seguir eles. E eles estavam lavando as redes. Não vou apagar, vou deixar um pouco aqui. Lavar as redes fala de fim, né? Que havia acabado a pesca. Eles estavam querendo dizer que eles tinham acabado, e eles lavaram as redes para irem embora, para irem descansar. Deixar as redes prontas para o outro dia ir pescar. Então eles lavando as redes
quer dizer que eles tinham acabado aquele dia. E como que eles acabaram? Sem pescar nada, né? A noite inteira pescando e não pegaram nada. E Jesus, ele passando por ali, né? Jesus pregando a palavra de Deus, passando por aquele lugar, porque ele estava a caminho de outra cidade. Lucas capítulo 4 vai dizer que onde Jesus passava, o povo pedia, fica aqui. Porque Jesus fazia milagres, curava no meio do povo. Aí Jesus disse, eu fui chamado para pregar também em outras cidades. Então Jesus está passando e vai encontrar esses homens na praia. O versículo 3 diz, entrando num barco, que era de Pedro, né? Pediu-lhes que afastasse um pouco da terra e se ausentasse. E ensinava do barco a multidão. Jesus entrou, chegou ali, entrou dentro do barco de Pedro, pediu para afastar um pouquinho, porque a multidão apertava ele, né? E ele se afastando para o mar também, Jesus, um homem sábio, ele fazia com que todos ouvissem a sua pregação, porque não existia caixa de som, microfone, então ele ia um pouco para dentro do mar, falando, o vento vem do mar para a praia, né? Levava a voz de Jesus e todos podiam ouvir, né? Jesus usava esse método para pregar, para ensinar, subia em uma montanha, procurava um lugar que o som fosse a favor, né, do vento ali, para que as pessoas ouvissem e entendessem a sua palavra. Jesus, ele não escolheu, irmãos, o barco de Pedro. E nem o seu, por acaso. Jesus, ele não escolheu entrar no barco de Pedro por acaso. Tinham vários barcos ali. E Jesus, ele escolhe o barco de Pedro. Na realidade, ele estava escolhendo Pedro. E Jesus, ele sempre vai devolver aquilo que ele te empresta. Aquilo que ele empresta, ele devolve. Jesus, ele vai devolver aquilo que emprestamos para ele. Assim como ele devolveu o barco de Pedro. E Jesus, ele pagou a Pedro. Jesus, ele devolveu o barco de Pedro e pagou Pedro por ter usado o barco dele. Porque Jesus, ele volta e pede para Pedro ir para o mar. O versículo de número 4. Jesus, ele prega, ele usa o barco de Pedro, volta à praia e diz para Pedro, vá para o mar alto e lança as vossas redes. Eles já estavam, imagina a cena, irmão Antônio. O irmão Antônio disse que não é pescador, né? Eu não. Mas mora no litoral, né? Cidade litorânea. Então, vê, né, os pessoal pescando. Imagina Jesus vendo eles lavando as redes. Né? Que eles já tinham acabado a pesca, não tinham pegado nada, Luciano. Não sei, de repente, Pedro e os outros discípulos, né, que iam ser chamados por Jesus, estavam precisando daquela pescaria. Passa mal. Segura ele. Passando mal? Amém. Caiu? Amém. Só escorregou ali.
Glória a Deus. Então eu imagino que, Luciano, Pedro, os discípulos, eles precisavam daquela pesca, né? Porque eles eram pescadores, era a profissão deles. Viviam daquilo, né? Viviam daquilo. E eles estavam lavando ali, talvez pensando, poxa, hoje nós não pegamos nada. Tá caindo pressão dele. Eu vou vir pra cá, não? Com salzinho. Vamos tomar água? Vamos tomar água? Toma o remédio? Não, não sei. Não, né? Pega um pouquinho de água. Toma um golinho de água, tá bom? Pessoal, caiu? Toma água pra ele. Um pouquinho de sal. Ó. Ei. Bora. Quer um pouquinho de sal? Põe um pouco de sal na língua, então. Ó.